São 2 horas da manhã do dia 17/7/2025. Me deparo com um sonho ou um pesadelo. Este pesadelo me depara em um local de trabalho aparentando ser uma espécie de usina hidroelétrica. Estou trabalhando na segurança noturna do local, onde escuto certos murmúrios, vendo alguns vultos no escuro. Me deparo com, mais à frente, 4 cidadãos. Identifico-os como uma espécie de esquadrão do exército, uma espécie de forças especiais. Esses caras fazem gestos para que eu os siga. Seguindo esses caras, desço várias escadas para um local desconhecido. Chegando lá, sou trancafiado em uma sala. Fico por um tempo nessa sala sem entender nada, mas com angústia lá em cima. Minutos depois, observando ao meu redor, vejo que fui trancado em uma sala, uma espécie de isolamento. Algum tempo depois, escuto uma voz familiar. É um colega de trabalho que acaba de adentrar no local. Ao escutar sua voz, saio do meu confinamento. Chegando lá, o responsável pelo local, quando fiz algumas perguntas a ele não mostrava entender o meu idioma. Respondia em um idioma desconhecido por mim. Mas a partir do momento que o meu colega adentrou no local, ele começou a falar o mesmo idioma da gente. Possivelmente ele não estava dialogando no meu idioma por não ter confiança em minha pessoa. Então ele começa a contar tudo a respeito sobre o local. Aquele local é uma espécie de confinamento contra seres desconhecidos por mim e meu colega de trabalho. Segundo o chefe das operações, eles são uma espécie de proteção da humanidade contra os monstros que estão se multiplicando cada vez mais. Monstros que atacam à noite e durante o dia eles dormem, eles hibernam. Logo ele explica que aquele local era uma espécie de prisão. Entrando em mais detalhes sobre os monstros, eu disse o seguinte: eles são o quê? Lhes perguntei se eram zumbis e até citei o nome de algum game relacionado a zumbis. Ele disse: é exatamente isso que você está dizendo. Porém, eles são ativos à noite e durante o dia eles ficam inertes. Então, esse chefe das operações, ele continuou a contar sobre que durante o dia eles fechavam todos os compartimentos para que não houvesse entrada de humanos. E o que acontece? À noite, eles, antes do anoitecer, eles abririam todas aquelas portas de acesso para que os respectivos monstros / zumbis eles ficassem naquele perímetro e não saíssem para a cidade mais próxima. Pelo que eu pude entender, esse local era bastante isolado da cidade, muitos quilômetros de distância da cidade mais próxima. Até então eu não sabia o porquê de estar trabalhando naquele local. Depois de muito tempo de conversa, ele nos disse que
com o passar do tempo, eles estariam, no caso os monstros, adquirindo consciência e até uma espécie, até um certo nível de inteligência. Ele citou que em algum local existia uma mulher que estava criando 3 espécimes daquele, como se fossem da família, e eles estavam adquirindo consciência humana, mas que seu desejo por sangue era incontrolável. Pelo que eu pude entender, esses espécimes que estavam sendo criados por essa humana foram trazidos para esse ambiente. Pelo que eu entendi, esse ambiente era uma espécie de prisão, que eles os capturavam durante o dia e traziam para esse local. Perguntei a ele a quantidade, se ele sabia a quantidade, e ele foi muito ineficaz em sua resposta, porque ele disse que eram muitos, mas não quis me dizer a quantidade. Passado o tempo, eu pude entender o seguinte: esses monstros precisavam se alimentar. E ele tinha dito que muitos dos que foram trabalhar ali tinham sido assassinados por esses monstros /zumbi. Então eu pude compreender o seguinte: eu e meus companheiros de trabalho estávamos ali só por um motivo. Estávamos ali para servir de alimento e não para trabalhar. É porque a segurança era por conta dessas forças especiais. Então pude perceber que fui enganado